Boa noite, gente. Dando continuidade, à programação da segunda unidade, vamos estudar, hoje vamos ver conteúdos, que nos trazem a questão das práticas socioambientais estratégicas, sendo que seria a responsabilidade agora na produção, na indústria, tá certo? E aí, a gestão sustentável, ela vem tentando, digamos assim, a modificar, essa situação que hoje nos encontramos com o aquecimento global, com o efeito estufa, com a poluição, com enchentes, com tormentas tropicais, com incêndios, contaminação do solo, desmatamento, desmatamento, falta de água, tá certo? E são temas desse cotidiano hoje, de diferentes organizações. As empresas hoje, elas, apesar de todos esses elementos que ela convive e também muitas delas serem responsáveis por acontecimento de todos esses processos, de todas essas manifestações aí da natureza, que acontecem por questão de poluição, por questão da água utilizada desregradamente, por uma série de elementos que vêm desequilibrar esse ambiente, tá certo? Então, essas transformações estão mobilizando uma série de problemas e tem pressionado as empresas a desenvolver ações e soluções socialmente corretas ou socialmente responsáveis e ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, porque a empresa ela está preocupada também com a sua competitividade, ela está preocupada com sua lucratividade, ela está preocupada em se manter nesse processo do mercado, tá certo? E aí ela não quer pensar só em termos de sustentabilidade, mas ela quer pensar, na parte econômica dela, primeiro essa parte econômica, O ideal seria que ela pensasse principalmente na sustentabilidade, mas ela está pensando no lucro, E então essa área de produção poderá contribuir e responder às questões de sustentabilidade nesse contexto da organização, porque ela vai se utilizar de meios, de tecnologias novas, tecnologias não só em termos de máquinas, mas tecnologia em termos de procedimentos, tecnologias em termos de materiais, enfim, Isso tudo que ela utilizar de novo são as novas tecnologias. E para isso ela precisa, para ela mudar, deixar de poluir, deixar de gastar água demais, na utilização dessa água inadequadamente, de poluir o ar, às vezes de também, digamos assim, poluir o solo também, tornar o solo, às vezes, joga restos, detritos de processo industrial e acaba com o solo, Tudo isso ela tem que repensar, tá certo? Repensar. Mas tudo isso vai ter início a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que vocês já viram que eu dei uma pequena parte, quando dei TGA a vocês. Não sei se fui eu que dei, mas eu dou também essa disciplina e falo muito da Revolução Industrial, de tudo que a Revolução Industrial nos traz, E nos traz o crescimento das empresas, consecutivamente
crescimento do capitalismo industrial e posteriormente o capitalismo financeiro, que desperta nos indivíduos essa ânsia pela competitividade, ou seja, que faz parte hoje do liberalismo econômico. E as empresas, não é, passam a ter posturas diferenciadas. Não é? Então, apesar da geração de riqueza e melhor qualidade de vida, trouxe muitos problemas esse processo industrial, essas novas feições, né, que a empresa, digamos assim, transforma materiais, matérias-primas em produtos, E isso começou a se agravar, né, no final da década de 60. Veja que essas primeiras empresas, essas grandes organizações, grandes grupos, vêm crescer por volta de 1910 até 1930, né? Agora vai até os anos 60, foi aí que ocorre os primeiros problemas, né? O agravante dessa questão de problemas, início, né, dos anos 70, porque aí há o aumento da população, né? E então o gasto se dá mais em grande quantidade, porque ele começa a fabricar mais, cresce o processo produtivo, mais produção e mais, né, comportamento inadequado. Tecnologias que eles utilizam que são defeituosas, porque tanto ela satisfaz em parte a empresa, mas em contrapartida ela, agride o meio ambiente. Então o agravamento da situação era vinculado à omissão por parte das nações mais ricas do mundo. Elas estavam preocupadas, em crescimento econômico, estavam preocupadas com as empresas, que evitaram analisar o impacto de seus processos de produção e de consumo. Os Estados Unidos é mister em fazer isso. Não está nem aí ligando, se discute que não pode se poluir, que o ar precisa ser mais limpo, e eles estão lá jogando os insumos dele. Surgiram então as iniciativas globais. Eu mandei um texto para vocês lerem que iniciativas globais foram essas. Aí no início do texto ele nos diz, pulando já no segundo parágrafo, ele diz: essas iniciativas foram traduzidas em padrões, acordos, recomendações, códigos unilaterais e multilaterais que ajudam a compreender e a situar a responsabilidade pelos impactos e consequências como tema emergente para as organizações. Em linhas gerais, são documentos das Nações Unidas e de seus organismos, como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que confere o mínimo aceitável para as operações das empresas. Aí eles citam, esse primeiro aqui que vocês vão ver, diretriz OCDE para multinacionais, Carta da Terra, Protocolo de Quioto, Pacto Global, Metas do Milênio, aí depois vocês leem aí com calma. Princípios do Equador. Então são algumas iniciativas globais, que eles já se tocaram e agora já começam a surgir para retomada dessa sustentabilidade, tá certo? Então os instrumentos legais aqui no Brasil surgem também com a lei, na Constituição já tem, algo sobre essa questão do meio ambiente. Mas a lei número 6.938 de 81, ela estabelece a nova política nacional do meio ambiente e cria-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Isso aí foi um marco, tá certo? Dentro desse contexto. E nas décadas de 80 e 90, a ideologia de desenvolvimento sustentável cresce a partir da constatação que os recursos naturais do planeta são escassos, para atender à demanda progressiva da produção e do consumo. Então, cada dia mais
estamos consumindo mais, não é? Mais produtos são fabricados e colocados no mercado, e aí mais, não é? Esse processo industrial tem agredido o meio ambiente. Há um oportunismo também, né, por parte das organizações, são transformados riscos ambientais em oportunidades de negócio. É aquilo que eu falei para vocês, as empresas hoje vivem com uma faceta, né, ou seja, com uma aparência, né, de que estão trabalhando essa questão do verde, não é? Mas, na verdade, elas estão utilizando, né, de fatores, né, para fortalecer tanto sua marca quanto os seus produtos, né, utilizando um comportamento socioambiental sustentável, que na verdade elas não têm, que eles chamam, não é, até de lavagem verde, que eu já falei para vocês sobre. Então, um novo desafio, não é dado ao gestor, né, da produção. O gestor agora tem que ter uma postura diferente, desafiadora, que em meio às muitas ações inovadoras focalizadas para o resultado econômico da empresa, a empresa deve preocupar-se com a responsabilidade dos impactos ambientais, produzir mais com menos recursos é a demanda atual, né? Então cada vez mais produzir mais com menos recursos, tá certo? E não utilizar-se de grande quantidade. Tanto é por isso que é importante a questão que nós vamos ver depois da logística reversa. Por quê? Porque os restantes de material, eles serão de novo transformados, não é? E sendo de novo insumos para o processo de fabricação, tá certo? Transformar recursos materiais das empresas de transformação com o processo industrial gera produtos úteis e agregam valor, diminui os custos para a empresa. Agora, para isso, ela precisa investir em novas tecnologias. E novas tecnologias, às vezes, não é viável naquele momento, por falta de capital ou por uma estratégia, né, ela investir naquele momento. Então, isso diminui os custos ambientais, não é? E resto de produções que poluem o ar, solo e a água. E vai diminuindo isso, né? Esses custos ambientais, levando a aproveitar esses restos de produção que, em vez de estar solto no ar, não é, ser jogado à toa no solo, não é, ou poluir a água, eles agora passam a ter, não é, se eles trabalharem essas novas tecnologias, não é, ou seja, serão reaproveitados. Embora o processo de produção gere produtos compatíveis com a realidade de mercado, são produzidos desse contexto de produção, né, geram o quê? Resíduos. E esses produzem custos ambientais como elementos não absorvidos e transferidos ao meio ambiente. Né? Eles, em vez de ter um processo que absorva isso ou reutilize esses processos ao meio ambiente, tá certo? Não deixam de chegar ao meio ambiente, a ser transferido para esse meio ambiente, que vai justamente poluir esse ar, poluir essa água, poluir esse solo, né? E decorrente dessa situação, as empresas têm buscado o quê? Paliativos, que são as soluções mais fáceis. Quem são elas? Plantio de árvores para contrabalançar as emissões de dióxido de carbono, práticas compensatórias e reparadoras são relevantes, mas são insuficientes no fundo. O que eles têm que fazer é mudar os seus processos industriais para que possa reaproveitar melhor o seu material, restos, ou dar digamos assim, um destino, não é, que não venha prejudicar o meio ambiente. Então, quando são gerados esses resíduos por operação, sejam eles líquidos, sólidos ou gasosos, e são jogados, né, no meio ambiente,
As tecnologias na conversão desse processo, não é? Ou seja, prevenção ao longo do processo produtivo, é uma saída para a minimização de danos ao meio ambiente. Então, ele tem que logo ir pensando, não é, o que é que ele vai executar se ele chegar ao final da situação com esses elementos, ou se durante o processo de fabricação ele já faz com que, não é, esse elemento seja eliminado. A gestão da produção voltada à sustentabilidade considera, além da preocupação com o aumento da eficiência dos processos, né, que ela está preocupada com isso também, redução do desperdício, isso é bom para a empresa, né, o aumento da eficiência dos processos, a redução do desperdício, o menor consumo de energia, né, uma qualidade de produtos e serviços, né, tecnologia, inovação, mas a preocupação empresarial deve se voltar para a dimensão ecológica, não é? Que é uma questão de sobrevivência hoje, não é? Sobrevivência, a nossa sobrevivência. O melhor desempenho ambiental em produtos, serviços, estão diretamente relacionados, não é, com as decisões de produção, tá certo? Então, se eu produzir dentro de uma sustentabilidade, eu vou ter um desempenho ambiental satisfatório, não é? Então, essas decisões organizacionais sustentáveis projeta diferentes oportunidades de negócio e gera a imagem positiva da empresa frente à sociedade. Então, se ela adotar decisões sustentáveis durante todo o seu processo, não é, de acontecer, seja durante o seu gerenciar, não é, ele pode gerar isso aí, se ele souber aliar isso aos interesses da empresa e aos interesses da natureza, ele vai gerar uma imagem positiva, não é, perante a sociedade. E isso é importante na questão do marketing da empresa, tá certo? E aí a gente vê em seguida, né, eu vou explicar para vocês um fluxograma do processo de produção em uma usina. A usina vai fazer o que primeiro? Ela vai, digamos que ela começa pelo corte da cana. Ela corta a cana, dessa cana, ela limpa essa cana, né, para depois seguir para a moagem, mas antes dessa limpeza, ela gera pontas que são cortadas. E essas pontas que são cortadas, ela já serve, não é, para a alimentação do gado, tanto o bagaço, não é, quanto as pontas, tá certo? E o próprio bagaço, por sua vez, também, ele serve, não é, para não só a alimentação, como eu disse, do gado, mas serve também para fabricar papel celulose, tá certo? Então, ele já tem que pensar, durante o processo dessa chegada até o álcool, né? Ela tem que pensar em todo esse processo. Aí ela moe da moagem, né? É quando vem, como eu disse, da limpeza da cana, as pontas, da moagem, o bagaço, né? São os restos do processo industrial. E, não é, e surge a caldeira. Nessas fontes de bagaço e alimentação, o vinhedo também faz parte disso para alimentar o gado. Quando está lá embaixo, vocês vão ver aí, né, nas lâminas, o vinhoto, né, o vinhoto. E aí, né, a filtração e decantação, a diluição, que aí não existe nenhum problema do processo, a fermentação, a destilação, que ele aí vai ter, não é, o vinhoto, que serve tanto para fertilizar, como é um biodigestor, né, biodigestor. Aí da destilação o álcool e depósito. Por final, esse é um processo
não é, sustentável, onde os elementos que são eliminados da cana, eles têm um destino próprio, que é, não é, a alimentação do gado, fertirrigação, não é, e a biodigestor, tá certo? Então é isso aí, que eles aproveitem todo um processo industrial, exemplificando o processo de fabricação do álcool na questão da usina. Então, modelos de gestão para uma produção sustentável. Então, a visão errônea da relação custo ambiental versus investimento, juntamente com as dificuldades técnicas de acesso às novas tecnologias, nem sempre todas as empresas têm e nem sempre todas as empresas querem investir naquele momento. Tende, na maioria das vezes, a se constituir em obstáculo para a empresa, né? para a prática da produção sustentável, né? Segundo a Ligleri, 2016. Aspectos introdutórios são eficazes na busca da sustentabilidade. Então, eles fazem, às vezes, o controle da poluição, as tecnologias de fim de tubo, end-of-pipe, busca de maior competitividade, ou seja, novas práticas produtivas, resposta às necessidades de mercado, tá certo? Então, eles são sempre preocupados com isso. Eu coloquei, né, end-of-pipe, são tecnologias corretivas, ou fim de tubo, alocadas no final das etapas de produção, sem alterar emissões e resíduos lançados no meio do ambiente, né? Poluindo assim esse meio ambiente, não é? Poluindo assim esse meio ambiente, é justamente isso, o fim de tubo. Segundo Barbieri, 2004, do ponto de vista ambiental, as soluções voltadas exclusivamente para o controle da poluição são fundamentais, porém insuficientes na medida em que atuam apenas sobre a poluição, tá certo? Às vezes eles fazem só um trabalho, né, de controle dessa poluição, de diminuição dessa poluição que está lá as chaminés da fábrica jogando no ar, né? Mas isso não é o suficiente, eles teriam que trabalhar algo durante o processo de produção, como eles fazem já retirando. Surgiu o bagaço, vou usar o bagaço, surgiu esse elemento, né, durante o processo de fabricação, eu tenho que já dar um destino a ele, já ter um destino a dar a ele, ou mesmo utilizar uma tecnologia de modo que ele seja englobado no processo industrial. A abordagem de controle da poluição caracteriza pelo estabelecimento de práticas para impedir os efeitos decorrentes da poluição gerada por um dado processo. Em geral, este tipo de abordagem tem o objetivo de atender às exigências estabelecidas nos instrumentos de comando e controle os quais a empresa está sujeita, não é? Então, ela tem o poder, não é, de, durante o processo de fabricação, controlar isso de forma que isso não se torne um entulho no final do processo de fabricação, levando esse entulho a jogar nos rios, nos mares, enfim, na natureza. Em geral, esse tipo de abordagem, né, as tecnologias, voltando aqui, desculpe, aplicadas para abordagem de controle da poluição, são normalmente remediação de controle final do processo, ou end of pipe, né? Ou seja, fim de tubo. Então, ela faz só um controle que não tem um poder, não é, de eliminar totalmente os resíduos que não são mais aproveitáveis nesse processo de fabricação e de industrialização. Então, modelos de gestão para a produção sustentável, né, dando continuidade. Quando nos referimos à produção responsável e sustentável, de que falamos? De tecnologias limpas ou produção mais limpa,
né? Por exemplo, utilização de energia solar, utilização de energia do vento, eólica, né? Em vez de estar utilizando elementos como petróleo, como fonte de energia, né? A energia que a gente utiliza das hidroelétricas são limpas, né? São tecnologias limpas, tá certo? Então, são esses os novos modelos de gestão. São modelos de gestão preventivos, que buscam reduzir o uso de recursos naturais e energia, né? Ou seja, reaproveitar a água, né? Fazer um trabalho de reaproveitamento da água, como ocorre naquela Coca-Cola já lá de Suape, ela reaproveita, como ocorre naquele centro de logística ali também, ele tem um aproveitamento, não é, de água ali, não é? Eles aproveitam a água, além de reduzir os resíduos e emissões, tá certo? Tem um texto que eu vou depois passar para vocês, é um artigo, e eu vou passar com algumas perguntas para vocês responderem em cima do texto, né, desse artigo, que vai mostrar justamente um processo, não é, de produção do café, não é, do café solúvel, não é, tanto do Santa Clara, não é, que ele vai contribuir para esse café, e para o Nescafé, tá certo? Que eles utilizavam um processo que no fim ficava um resto que eles tinham que, digamos assim, abandonar, né, na natureza. Eles criaram, né, um estudo que foi feito, uma pesquisa, e que criou um novo processo de produção que elimina esses resíduos. Então, além de reduzir os resíduos e essas emissões, eles buscam eficiência no uso de recursos, economizando insumos e minimizando desperdício, de modo, porque veja, a empresa está preocupada com esses insumos, né? Em economizar insumos, minimizar os desperdícios também, isso interessa a ela, né? Que isso diminui custos. Mas tudo isso vai fazer com que possamos integrar interesses ambientais, não é? ou empresariais, vamos dizer assim primeiro, e interesses ambientais. Não é? Fazer uma integração entre os interesses, não é, socioambientais com os interesses empresariais ou econômicos, tá certo? Então é isso que eles estão pretendendo fazer, chegar a um ponto X que nem haja desperdício para a empresa, tem um custo menor, não é? Com o reaproveitamento do material, não é? Com a utilização correta desses insumos e que, em contrapartida, ela tenha também, não é, preocupação ou uma produção, vamos dizer assim, sustentável, tá certo? Então, hoje, né, nós vamos ficar por aqui, tá certo? E na próxima terça-feira, tá certo? Nós iremos retomar esse assunto a partir da lâmina 12, que são 22 slides que eu estou trabalhando, né? Que eu resumi meu assunto em 22 slides e estou aqui no 11º slide, terminei esse 11º slide. E a gente retorna, para não ficar cansativo para vocês, que eu também já emiti para vocês a correção daqueles 2 exercícios que também está lá na sala virtual, né? A correção não, o comentário, né, dos textos, sim, e a correção do estudo de caso. Pronto. E agora tem outro texto, que é esse aqui que eu li, né, das medidas globais tomadas quanto à sustentabilidade, não é? Ou seja, iniciativas globais, diz o autor, tá certo? E vocês agora vão dar só uma lidinha nessas iniciativas globais e vão manifestar, em termos de um pequeno resumo, emitir para mim, para a sala, não é? Para a sala virtual,
que foi um pedido da direção da instituição para que não fique material para cá, para lá, em cada lugar, e os próprios alunos se sintam, não é, digamos assim, desnorteados, né, com essa desorganização. Então, nós vamos colocar sempre lá, vai estar tudo organizadinho de agora em diante, não é? E lá já está esse texto. Na próxima eu deixarei outro que vocês aí responderão algumas perguntas acerca dele. Muito obrigada e até a próxima.